Olá, seja muito bem-vindo a mais um Simples e Direito. Hoje comigo, minha amiga Carla Roncoleta, especialista em Direito Eleitoral. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Márcio, pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Carla, nós trataremos sobre direito eleitoral e eu gostaria que você desse uma explanação sobre como surgiu a lei da ficha limpa. Bom, Márcio, de maneira assim, bem sucinta, a lei da ficha limpa até foi um caso bem interessante, né, no nosso país, porque ela surgiu por uma iniciativa popular, né, surgiu através de uma campanha de iniciativa popular de combate à corrupção eleitoral no ano de 2008. Então, 2 anos antes até da sanção da norma, ela já era discutida e em setembro de 2010, efetivamente, ela foi sancionada, motivo pelo qual não foi válido na campanha eleitoral passada de 2010, pela exigência legal daquele 1 ano previsto em Constituição Federal, que toda legislação que altera normas eleitorais só pode entrar em vigor 1 ano após a sanção legal. Então ela não foi válida para 2010, houveram várias discussões, né, se essa lei era constitucional ou não, acho que você até se lembra, sim. Né, os nossos ouvintes também, no sentido de que a lei é constitucional, não é constitucional, foi por iniciativa popular. Finalmente em 2012, em fevereiro de 2012, é quando o STF decretou pela constitucionalidade da lei e aí ela já foi válida nas eleições municipais passadas. Quais são os casos em que um político fica inelegível? Para o nosso telespectador, nosso espectador aí na internet, poder ter uma ideia daqueles candidatos que são elegíveis e não são elegíveis. Olha, Márcio, são vários casos, tá? O importante até para que tenhamos em mente qual é a finalidade propriamente dita da lei e o porquê falar da inelegibilidade. A lei da ficha limpa, ela é uma lei complementar que veio alterando a lei de inelegibilidade. Então, esta lei complementar de 2010, ela realmente foi sancionada com a finalidade de que o eleitor tivesse condições de analisar a vida pregressa dos seus candidatos. É uma forma de você aprimorar, né, o currículo dos candidatos a cargos eletivos. E os casos de inelegibilidade são inúmeros. Os mais conhecidos, tá? Para que façamos aí os usuais, né, a todos nós. Nós não podemos esquecer que os mais importantes hoje seriam o quê? As pessoas que tenham contra si condenações de representações eleitorais passadas, transitadas em julgado. O que é o transitado em julgado? Eu fui candidato e eventualmente eu tive uma representação eleitoral no qual eu fui condenado. Cabe recurso. O recurso de uma eleição municipal vai ao TRE. O Tribunal Regional Eleitoral é o grau colegiado. Okay. Então, a sentença transitada, ou seja, a referendada, validada pelo tribunal, é passível já de inelegibilidade. Isso nos casos eleitorais. Então, está inelegível quem teve uma representação eleitoral, tá, condenada, transitada em julgado. Quem teve pessoa civil, tá, que já teve uma condenação criminal, em diversos também crimes elencados na lei. O artigo 2º da lei nos elenca 10 crimes, dentre eles, tá, qualquer crime contra a administração pública, crime contra a fé pública, tortura, tráfico de entorpecentes, abusos sexuais, dentre outros. Qualquer condenação penal transitada em julgado desses crimes também é passível de inelegibilidade. Outro caso muito comum também e que eu acho que todo eleitor deve se atentar é o homem político ou o candidato que tenha uma condenação pela desaprovação das suas contas, sejam as contas eleitorais, no caso os candidatos de eleições passadas, seja um prefeito municipal, desaprovação da sua conta perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o TCE. Havendo a desaprovação da conta, também já por grau colegiado, sempre segunda instância, é passível já de inelegibilidade. Então esses são alguns casos, dentre outros, tá? Temos vários aí, quem tiver curiosidade depois, acho que é bom dar uma olhadinha na lei, o artigo 2º, vocês vão conhecer todos eles. Eu gostaria que nós entrássemos no mérito aí, porque é o seguinte, o nosso espectador sempre antenado, sempre ligado, ele quer saber como é que ele pode ter acesso àquele que eventualmente é elegível ou está inelegível, como é que fica para esse eleitor, para o nosso espectador conhecer esse candidato? Perfeito.
Infelizmente, nós ainda não temos um cadastro nacional, tá, de candidatos não aptos a completar o pleito eleitoral. Então, hoje, a todos os espectadores aí que tiverem curiosidade, como que você acompanha a vida pregressa do seu candidato? Basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, tá, o site do TSE, e lá nós vamos ter um linkzinho que se chama Divulga Candi. Nesse link Divulga Candi, você tem condições de acompanhar o quê? O registro da candidatura do seu candidato. Então, ali você vai ter a folha de antecedentes, as certidões, todas as informações prestadas pelo candidato perante a Justiça Eleitoral, elas estarão ali disponíveis no site do TSE. E o registro do candidato tem toda uma tramitação até a sua validação. Por isso que o processo eleitoral, nosso processo eleitoral brasileiro, é um dos processos eleitorais mais complexos que nós temos hoje. Se você for estudar de qualquer outro país, não há tantas regras como nós temos, né? O nosso processo eleitoral é um dos mais perfeitos no papel, né? Esperamos que seja também na prática, que chegue até lá. Mas a lei da ficha limpa, eu acho que já foi um grande avanço, né? Eu entendo assim, eu acho que todos os eleitores ficaram realmente muito satisfeitos quando veio a decisão finalmente da constitucionalidade da lei, porque isso acaba restringindo um pouco, né, pessoas mal intencionadas. Nós temos inclusive um parecer aí recente do próprio presidente do combate à corrupção, desse manifesto do combate à corrupção eleitoral, que ele declarou publicamente que nesta eleição de 2014, que é a primeira eleição geral, que é a eleição estadual e federal, que a lei da ficha limpa está sendo aplicada, que nesta eleição os candidatos que tentarem driblar a lei não serão bem-sucedidos, porque nós já tivemos um histórico passado. Nós tivemos o histórico na eleição 2012. Foi uma eleição municipal de menor porte, apenas vereadores e prefeitos, mas a lei já estava em vigor. Nós tivemos mais de 7.000 impugnações de registros. Dos 7.000, nós tivemos 3.300 já foram com base na lei da ficha limpa, mais de 40%. Então a lei já está aí a todo vapor desde 2012. Então, nós entendemos que realmente a tendência é que a população fique mais atenta, acompanhe o deferimento dos seus candidatos pelo site, né? Você vai ter ali, como eu disse, todo o cadastro do seu candidato e você vai acompanhar todo o procedimento burocrático, se ele já está apto, se ele é um candidato válido ou não. Então, quando vocês acessarem o Divulga Candi, é importante atentar-se à palavra deferido. Se o seu candidato estiver deferido, a sua documentação e todas as suas certidões foram aprovadas. Se ele estiver deferido com recurso, quer dizer que alguém suspeitou de alguma irregularidade, levantou essas irregularidades por intermédio de uma representação eleitoral e por decisão recursal ele foi mantido candidato e ele está apto a competir ao pleito. Se o seu candidato estiver com a palavra indeferido, esqueça, ele não passou pela lei. Tá. Bom, então, adentrando até a nossa quarta pergunta, já acredito que já até alguma resposta a gente já tenha. A questão no Brasil é se a lei pega ou se a lei não pega, se a lei funciona ou se a lei não funciona. Eu acho que o grande instrumento de controle de ineligibilidade e elegibilidade hoje está na mão da população. Mas diante daquilo que a gente tem no quadro hoje de impugnação, como você entende sobre essa lei? Quer dizer, a lei agora ela é definitiva, essa lei não volta mais atrás. A lei veio para valer, já pegou, eu acho que a lei está aí para realmente auxiliar todos os eleitores, eu acho que a população em geral tem que se atentar sim a ela e tem que acompanhar sim o passado do seu candidato. Maravilha. Carla, agradeço a sua presença, muito obrigado por ter vindo, tenho certeza que foi bastante elucidativo para os nossos espectadores aqui na Atibaia TV. Eu é que agradeço, foi um imenso prazer estar aqui com vocês, obrigada. Bom, fique com a gente, esteja sempre ligado no link da Atibaia TV. Na próxima semana teremos mais novidade para vocês.